Olá, 128 anos de República. No Câmara Rio Notícias especial de hoje, vamos falar sobre o atual sistema de governo do país. A repórter Aline Bordalo conversou com uma das principais historiadoras do país e autora de vários livros sobre a República. E é essa entrevista que você confere a partir de agora. República. O nome vem do latim, coisa pública, do povo. Portanto, um governo republicano seria aquele que privilegia o interesse comum da comunidade. Mas será que os ideais republicanos estão presentes no Brasil hoje? Para falar um pouco do assunto, eu recebo a historiadora Isabel Lustosa. A República, da maneira que ela foi proclamada anos atrás, foi mudando ao longo dos séculos? Na verdade, a República já foi um golpe de um grupo econômico, os grandes proprietários de café, insatisfeitos com o processo da monarquia aderindo, gradualmente à abolição da escravatura. Ela representou também interesses de militares, ideologias dos militares positivistas, mas principalmente a grande força foi a força econômica que provocou um governo de oligarquias. A oligarquia cafeira paulista criaram, a partir do governo Campos Salles, uma política de governadores, significava que cada governador tinha total autonomia no seu estado, e aí você tem o coronelismo avançando no Nordeste, porque as eleições eram verdadeiras fraudes, não existiam eleições, era a eleição bico de pena, que o sujeito escreve seu voto e você diz alto. O coronel tem seus olheiros ali, quem vai votar contra o dono do pedaço em que você vive. Então era tudo muito já um jogo de compadrio entre coronéis brasileiros. Essa foi a República, era um arremedo de democracia, não se pode dizer que desvirtuou, porque talvez os militares, que eram autoritários, que eram ditatoriais, tivessem de fato um projeto para o Brasil e tinham. Não estou defendendo ditaduras, porque elas nunca levam a um final feliz, mas as outras forças, os intelectuais, idealizavam uma república baseada na retórica francesa, mas o pessoal mesmo do interesse, o grande capital econômico, que era o capital cafeeiro, estava ali a negócio, para defender seus interesses, para ampliá-los, e manteve, sim, o povo à margem. O povo assistiu bestializado não só a proclamação da República, mas o processo republicano ao longo de toda a Primeira República. Qual foi o papel da imprensa nesse processo que levou à proclamação da República? Bom, a imprensa tem durante o século XIX, é o principal, o único meio de comunicação, então ela vai ter um papel fundamental em questões como Guerra do Paraguai, a campanha da abolição, a campanha republicana. Então é o veículo, é o que impulsiona, evidentemente, que as forças que se reuniram para derrubar a monarquia tinham seus interesses e levaram a cabo aquele golpe de Estado motivados por eles. Mas certamente a imprensa insuflou a participação de grupos como os militares, como os jornalistas, etc. A população brasileira negou o parlamentarismo, também não está satisfeita com o presidencialismo. Você acha que esse tipo de governo, como está hoje, ainda permanece por mais 100 anos? É muito difícil fazer previsões não só sobre a República do Brasil, mas sobre a política e a democracia no contexto internacional. Você vê o que está acontecendo na Europa, que as políticas dos países, da Grécia, da Espanha, de Portugal, estão sendo conduzidas por um banco central que atende aos interesses do grande capital financeiro. Então, na verdade, já há uma subversão da própria ideia de república e democracia no contexto atual. Nos Estados Unidos, você tem eleições bilionárias, que elegem de acordo com os interesses. Já há uma subversão da democracia e do sistema republicano tal como ele foi idealizado no final do século XVIII e tentado ao longo do século XIX e século XX. A República dos Estados Unidos é diferente, por exemplo, da República da França, que é diferente da de outros países. O que diferencia a República do Brasil da de outros lugares?
Na verdade, cada país construiu seu sistema durante o século XIX, nos Estados Unidos desde o século XVIII, a partir de determinados ideais. Eles são constitucionalistas, todos se regem por uma Constituição, todos têm parlamento, todos respeitam os direitos do homem, etc. O que aconteceu é que o outro liberalismo, que a gente está falando de liberalismo político, né? O liberalismo econômico devorou a democracia. Ele foi se ampliando, né? Isso já aconteceu na primeira metade do século XX, quando a gente tem o craque da Bolsa de 29. Aquela é a primeira grande crise do liberalismo, quando ele se transforma em trustes, em coisas megalômanas que destroem a economia. Isso que a gente está acontecendo aí. Você tem 3 ou 4 empresas no mundo que daqui a pouco vão dominar todos os planos de saúde, vão dominar toda a previdência, né? O filme do Daniel Blake mostra como a previdência inglesa hoje é privatizada e torna a vida infernal das pessoas aposentadas lá num país ultradesenvolvido. Então, na verdade, há uma crise do sistema provocada pela crise do capitalismo. É um capitalismo que se apartou da democracia e hoje é exercido por grandes grupos econômicos internacionais que não têm pátria, né? Se você pensar assim, a crise nos Estados Unidos é porque entraram os japoneses, etc. Não, é porque os trabalhadores americanos são altamente sindicalizados, têm seus direitos, lutam por eles, e aí o grande capital diz: para que eu sou americano? A empresa é americana e tudo, mas ela vai fabricar lá na Indochina, em lugares onde o trabalho é quase escravo. Então, na verdade, o capitalismo hoje, o grande capital, ele não tem pátria, não está comprometido com o progresso nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem da França. E a reação que eu espero, e aí a gente fala em república, a república ela precisa ser universal, né? Precisa reunir os trabalhadores de todo o mundo em defesa dos seus interesses. Muito obrigada pela sua entrevista, até a próxima. Voltamos ao estúdio. O Câmara Rio Notícias Especial fica por aqui. Até a próxima.